A maçonaria é uma sociedade fraternal e discreta, que tem origem nos antigos guildas de pedreiros e construtores medievais. Ela se baseia em princípios éticos e morais, visando o aprimoramento pessoal e o bem-estar da humanidade. A maçonaria é composta por membros chamados de maçons, que se organizam em lojas maçônicas. Cada loja é liderada por um venerável mestre, e os maçons se reúnem regularmente para realizar rituais e cerimônias, além de promover debates e estudos sobre temas filosóficos, culturais e sociais. A principal característica da maçonaria é a busca pela verdade, pela liberdade individual e pela fraternidade entre os membros. Ela promove valores como a igualdade, a tolerância, a justiça e a solidariedade. Os maçons também são incentivados a desenvolverem-se intelectualmente, moralmente e espiritualmente. A maçonaria também é conhecida por seus símbolos e rituais. O compasso e o esquadro são os principais símbolos maçônicos, representando a busca pelo equilíbrio entre a razão e a moral. Os rituais maçônicos são cerimônias simbólicas que envolvem a utilização desses símbolos e têm como objetivo transmitir ensinamentos e promover a reflexão. Além disso, a maçonaria também tem uma dimensão filantrópica. Muitas lojas maçônicas desenvolvem projetos sociais e contribuem para a comunidade em que estão inseridas. A caridade e a ajuda ao próximo são valores fundamentais para os maçons. No entanto, é importante ressaltar que a maçonaria é uma sociedade discreta e seus rituais e cerimônias são reservados aos seus membros. Ela não possui uma estrutura hierárquica centralizada e cada loja é autônoma em suas decisões. Em resumo, a maçonaria é uma sociedade fraternal que busca promover o aprimoramento pessoal e o bem-estar da humanidade por meio de valores éticos, morais e filantrópicos. Ela valoriza a busca pela verdade, a igualdade, a tolerância e a fraternidade entre seus membros. A origem histórica da maçonaria remonta aos antigos guildas de pedreiros e construtores medievais. Durante a Idade Média, esses guildas eram responsáveis pela construção de catedrais, castelos e outras obras arquitetônicas importantes. Com o passar do tempo, esses guildas foram se transformando e passaram a admitir também membros que não eram necessariamente pedreiros ou construtores. Essa mudança levou à formação de sociedades secretas de caráter fraternal, que se baseavam nos princípios e rituais dos antigos guildas. A maçonaria, como conhecemos hoje, começou a se desenvolver no final do século XVI e início do século XVII, na Inglaterra. Nessa época, os maçons começaram a se organizar em lojas maçônicas, onde se reuniam para realizar rituais e cerimônias, além de promover debates e estudos sobre temas filosóficos, culturais e sociais. A maçonaria ganhou popularidade e se espalhou por outros países europeus, chegando também aos Estados Unidos. Durante os séculos XVIII e XIX, a maçonaria teve um papel importante nos movimentos políticos e sociais, como a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Ao longo dos anos, a maçonaria passou por diversas transformações e adaptações, incorporando novos rituais e cerimônias. Atualmente, existem diferentes ramos da maçonaria em todo o mundo, cada um com suas próprias tradições e rituais. É importante ressaltar que a história da maçonaria é envolta em mistério e especulações, devido à sua natureza discreta e reservada. Muitos aspectos de sua origem e desenvolvimento ainda são objeto de estudo e debate entre os historiadores. A maçonaria, como a conhecemos hoje, começou a se desenvolver no final do século XVI e início do século XVII, na Inglaterra. Foi nesse período que os maçons começaram a se organizar em lojas maçônicas e a adotar os rituais e cerimônias que são característicos da maçonaria moderna. Uma das primeiras lojas maçônicas documentadas foi a Lodge of Edinburgh, fundada em 1599 na Escócia. No entanto, foi na Inglaterra que a maçonaria realmente começou a se desenvolver e a se espalhar. A primeira loja maçônica inglesa, chamada de The Lodge of London, foi fundada em 1717. A partir desse momento, outras lojas maçônicas foram surgindo e se organizando, formando a Grande Loja de Londres e Westminster, que é considerada a primeira grande organização maçônica.
A Grande Loja de Londres e Westminster é conhecida como a Grande Loja Mãe e serviu como modelo para a criação de outras grandes lojas ao redor do mundo. A maçonaria rapidamente se expandiu para outros países europeus e para as colônias americanas, onde teve um papel importante nos movimentos políticos e sociais do século XVIII. Ao longo dos séculos seguintes, a maçonaria se espalhou para todo o mundo, adaptando-se às diferentes culturas e contextos locais. Hoje em dia, existem várias grandes lojas e obediências maçônicas em todos os continentes, cada uma com suas próprias tradições e rituais. A maçonaria continua a ser uma sociedade discreta e reservada, dedicada ao aprimoramento pessoal e ao bem-estar da humanidade. A primeira loja maçônica documentada foi a Lodge of Edinburgh, fundada em 1599 na cidade de Edimburgo, na Escócia. Essa loja maçônica é considerada uma das mais antigas do mundo e desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento e propagação da maçonaria. A Lodge of Edinburgh foi responsável por estabelecer as bases para a organização e os rituais maçônicos que seriam adotados posteriormente por outras lojas ao redor do mundo. É importante ressaltar que, embora essa seja a primeira loja maçônica documentada, existe a possibilidade de que houvesse outras lojas maçônicas antes dela, cujos registros se perderam ao longo do tempo. A Lodge of Edinburgh desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da maçonaria por vários motivos. Como uma das primeiras lojas maçônicas documentadas, ela estabeleceu as bases para a organização e os rituais maçônicos que seriam adotados posteriormente por outras lojas ao redor do mundo. A Lodge of Edinburgh foi responsável por preservar e transmitir os conhecimentos maçônicos que eram compartilhados entre os maçons da época. Isso incluía os segredos e símbolos maçônicos, bem como os rituais e as cerimônias praticadas nas lojas maçônicas. Além disso, a Lodge of Edinburgh teve uma influência significativa na propagação da maçonaria para outros países. Através de suas conexões com outras lojas maçônicas na Escócia e na Inglaterra, a Lodge of Edinburgh contribuiu para a disseminação dos princípios e valores maçônicos, ajudando a estabelecer novas lojas em diferentes regiões. Ao longo dos séculos, a Lodge of Edinburgh continuou a desempenhar um papel importante como uma das lojas maçônicas mais antigas e respeitadas do mundo. Sua história e tradições servem como inspiração e referência para os maçons de todo o mundo, contribuindo para a preservação e o desenvolvimento contínuo da maçonaria. A Lodge of Edinburgh contribuiu para a propagação da maçonaria para outros países de várias maneiras. Uma delas foi por meio de suas conexões com outras lojas maçônicas na Escócia e na Inglaterra. Através dessas conexões, a Lodge of Edinburgh estabeleceu laços com maçons de diferentes regiões, compartilhando conhecimentos e práticas maçônicas. Essas conexões permitiram que a Lodge of Edinburgh ajudasse a estabelecer novas lojas maçônicas em outros países. Maçons que visitavam a Lodge of Edinburgh, em busca de conhecimento e aprimoramento, eram incentivados a retornar a seus países de origem e fundar novas lojas maçônicas, levando consigo os ensinamentos e rituais aprendidos. Além disso, a reputação e o prestígio da Lodge of Edinburgh, como uma das lojas maçônicas mais antigas e respeitadas do mundo, atraiu a atenção de maçons de outros países. Muitos maçons viajavam para Edimburgo para conhecer a Lodge of Edinburgh e aprender com seus membros.